Você cria um padrão de texto. Aquilo que você reconhece ao ouvir ou ao ler, ou ao mesmo tempo ao visualizar. Então, por exemplo, um texto que eu comece, vem comigo no quadro rapidinho, que eu tenha essa estrutura aqui. Finge que isso aqui é uma folha, tá? Uma folha. Aí você tem aqui, local e data. Rio de Janeiro, dia 26, seria por extenso, mas como vai dar espaço, tá? 26/6 de 2023. Aí eu dou um espacinho aqui, prezado fulano, e começa a falar. Bom, só de bater o olho, deixa eu pegar a tampinha aqui, só de bater o olho, você, ao olhar que tem, deixa eu até fazer aqui mais uma partezinha que eu acabei me esquecendo. Atenciosamente. Fulano. Só de bater o olho e enxergar que existe uma estrutura, uma ideia visual, você já sabe que isso daqui é uma carta. Ou seja, isso é um gênero. O gênero ele parte da construção das características dentro da ideia daquilo que o texto tem que cumprir, daquilo que o texto tem que apresentar visualmente, que é a questão estética, daquilo que o texto tem que apresentar também no seu âmbito de produção, para quem vai ler, para quem vai ouvir, para quem vai ver, ok? Então, além disso, ele cumpre com características próprias. Então, por exemplo, a gente diferenciou na semana passada charge de cartoon, que você bate o olho inicialmente e são idênticos, mas existem especificidades, tá? É a mesma coisa aqui. Ou seja, com qualquer gênero textual, o que caracteriza uma crônica? A ideia de uma linguagem cotidiana, um aspecto de notícia, uma linguagem livre, uma linguagem mais leve, fácil de chegar ao leitor, um texto curto, narrativo. Então essas ideias vão compondo o ideal de gênero textual. E quando eu venho para o discurso publicitário, no discurso publicitário eu tenho que associar o seguinte, e isso é muito importante porque a gente vai resolver questões que mesclam isso, tá? No discurso publicitário, independente do gênero que eu use, o meu foco está em você, que é o meu receptor. Olhem aí o diálogo entre os conteúdos que a gente já viu. A gente viu lá atrás elementos da comunicação e funções da linguagem, ok? Se o meu foco está no outro, no meu receptor, a função da linguagem que predomina, o que não significa dizer que somente ela exista no texto dos gêneros publicitários, a função da linguagem que vai predominar é a função conativa, também conhecida como função apelativa. Ela visa fazer com que o outro mude o seu comportamento, ok? Então pensem sempre nessa ideia associativa, gênero textual com as funções da linguagem, ok? Bem, e aí quando a gente fala de gênero textual do discurso publicitário, Renan só não está passando para mim aqui. A gente vai discutir dois gêneros, que são os gêneros que caem e são os gêneros com os quais a gente lida na sociedade. Obrigado, Renan. O anúncio publicitário e a campanha comunitária. Só que antes, vamos voltar aqui no quadro, deixa eu só apagar essa ideia de gênero, e a gente vai entender de onde essas coisas vêm e como isso se manifesta para nós. Vocês já devem ter ouvido falar numa faculdade, num curso chamado Propaganda e Publicidade. Então esses dois termos são dois termos que as pessoas acabam confundindo muito. Propaganda
propaganda e publicidade. Bem, o que a gente precisa ter em mente é o seguinte: estabeleçam sempre pontos que façam uma associação muito lógica para vocês. Lembrem do seguinte: propaganda eleitoral. Lembra disso? Lembra de alguma coisa que tenha um nome propaganda? Propaganda eleitoral. O que é uma propaganda eleitoral? Você tem ali um político que quer fazer com que você vote nele, se convença da proposta dele, seja adepto à proposta dele e justamente faz com que você ele faz com que você mude o comportamento para votar nele. Então a ideia da propaganda é de propagar ideias, ok? Propagar ideias. Daí a palavra propaganda. Se ela propaga ideias, a propaganda não está ligada à questão financeira. Então, ela não visa ao lucro. Não visa. Lembrem-se disso. Bom, já a publicidade, vamos lembrar o seguinte: hoje em dia está muito comum isso, principalmente no Instagram, não sei no Twitter porque eu não tenho essa rede social, então não faço muita ideia, mas muitos influencers, muitas celebridades fazem publicidade e elas colocam lá publicidade paga, publi paga. Não, você já viu isso, Renan? Você sabe se tem também no Twitter isso? Vem com essa hashtag também? Então repara, publicidade paga. O que vai acontecer? Alguém vai me contratar, tá bem? Para que eu possa divulgar o serviço ou o produto de alguém ou de uma empresa. E aí, a minha ideia é fazer você se convencer de que você precisa daquele produto ou daquela ideia. E fazer com que você compre. Então, se aqui eu propago ideias, aqui eu não propago, aqui eu divulgo. E aqui eu não divulgo ideias, aqui eu divulgo serviços. Eu vou botar bens, tá bem? Seria coisa material mesmo. E nesse caso aqui, quando alguém me paga para fazer aquilo, ele está justamente entendendo que por eu ser uma celebridade, por eu ser um influenciador digital, eu sou capaz de vender muito. Consequentemente, ele está visando ao lucro, ok? Então aqui, visa ao lucro. E aí, a gente vai ter, dentro dessas duas situações, gêneros diferenciados, ok? Os dois âmbitos tentarão trazer para a gente esse diálogo com a função, tá? Com a função conativa. Isso vai acontecer nos dois. Por quê? Porque a ideia está justamente de focar no outro. Quem é o outro aí? É o meu receptor. Então, isso vai acontecer tanto quando eu tiver que propagar uma ideia, quanto quando eu tiver de vender um serviço ou anunciar um determinado produto, um determinado bem. Eu botei bem ali porque não ia dar espaço, tá? Mas produto, bem aí. Ok? Bem, nesse caso, eu preciso justamente que vocês entendam que na faculdade de publicidade e propaganda, vocês vão se formar e vocês vão sair aptos para trabalharem com essas duas vertentes. E em cada uma nós vamos ter um gênero textual diferente. Dentro da propaganda, a gente vai encontrar a questão do gênero que a gente
não tem lucro. E é justamente o gênero que a gente chama de campanha. Ou seja, lembra lá que eu falei com vocês da propaganda política? A gente também fala de campanha política. Então, ó, eu tenho campanha política ou propaganda política. Eu tenho campanha de conscientização, ok? Que é outra coisa, é o que a gente vai ver daqui a pouquinho. Também chamada, a campanha de conscientização também é chamada de campanha comunitária. Já na publicidade, quando o intuito é vender, eu tenho que trabalhar com o seguinte gênero, com a ideia do anúncio. E aí, o anúncio é outro gênero que a gente chama de anúncio publicitário. Então, deem um printzinho aí nesse quadro, tá? Para que vocês possam começar a estabelecer as relações entre as informações e para que a gente possa começar a falar especificamente de um e de outro, ok? Bem, vocês devem se lembrar que na semana passada, quando nós falamos de gêneros do jornal, eu apresentei para vocês um gênero chamado classificados. E nesse gênero, eu falei com vocês que era comum o quê? Justamente nós encontrarmos anúncios. A diferença é que não era um anúncio assim, ó, da Coca-Cola, do McDonald's, não era assim. Era um anúncio relacionado, por exemplo, coisa que a gente vê hoje na OLX, no Mercado Livre, enfim, nessas plataformas de venda, né? Então, por exemplo, eu tenho uma poltrona que eu não quero mais na minha casa, ela está em perfeito estado e eu vou anunciar. Eu anunciava nos classificados. Quero vender minha casa, anunciava nos classificados. Hoje em dia eu anuncio numa plataforma online. Não que eu não possa também fazer o anúncio nos classificados, tá bem? Agora, o anúncio publicitário ele acaba se tornando uma coisa maior, porque ele está direcionado a uma marca, a um determinado produto que vai ser veiculado no estado, no país, até mesmo no mundo, dependendo do produto, como é o caso da Coca-Cola, tá bem? Já a campanha comunitária, ela tem como intuito trabalhar isso aqui, ó. Conscientize-se, meu cidadão, vamos agir em prol de todos, beleza? E aí vamos falar especificamente de cada um. O anúncio publicitário, ele vai trabalhar com a ideia de fazer com que você, receptor, mude o seu comportamento para justamente adquirir aquele produto ou aquele serviço. Então eu faço limpeza a seco de tapete, de sofá, de colchão e eu vendo a minha ideia, o meu serviço. Você precisa daquele serviço, eu convenço você de que você precisa daquele serviço, você contrata o meu serviço. Por quê? Porque eu usei estratégias para atrair a sua atenção. Por que o foco é no outro? Porque lembra o seguinte, toda vez que eu vou vender um produto, eu crio esse produto ou esse serviço pensando num público-alvo específico. E existe um estudo sobre esse público-alvo. Então, o anunciante conhece o público-alvo. Ele sabe onde ele vai tocar na ferida para fazer com que o público-alvo justamente se convença. Eu não sei se vocês sabem, mas eu não sei exatamente a data, mas se eu não me engano, lá nos anos 90, talvez final dos anos 90, as questões de anúncios publicitários voltados para a criança, esses anúncios foram proibidos justamente porque a criança era muito fácil de ser manipulada. Então nós tínhamos vários anúncios. Você se lembra de um comercial, Renan, que era de uma tesourinha do Mickey?
criança virava para outra e ficava assim, ó. Eu tenho, você não tem, eu tenho. Não se lembra disso? Não. Nem dessa frase, só eu tenho, você não tem. A frase, sim, ela chegou a ser repetida pelas crianças, né? Exatamente. Por quê? A criança, ela quer ter também aquilo que a outra criança tem. Ela não tem consciência de que o pai tem ou não tem condições. E aí ela se via movida de, pô, eu tenho, você não tem. Eu não tenho. Eu tenho que passar a ter também. Ela se convencia com algumas estratégias que são apelativas. Por isso a função da linguagem é a função apelativa. Tá? Para convencer a criança. E aí a criança enchia tanto a paciência do pai que ela acabava conseguindo. E quando o pai não conseguia dar, aquilo gerava uma frustração absurda naquele pai, naquela mãe. Então as propagandas começaram a ser proibidas nesse sentido, justamente os anúncios, perdão. Não vamos chamar de propaganda, tá? Os anúncios publicitários começaram a ser proibidos nesse sentido justamente pelo malefício que esses anúncios traziam para as crianças, as consequências que isso acarretava na vida dessas crianças, tá bem? Esse texto, ele dialoga muito comumente com a ideia do visual e do texto em si, que é o texto tanto falado quanto escrito. E aí, ao misturar, a gente lida com a linguagem mista. Sempre vai ser linguagem mista? Não. A maioria. Mas você pode ter um ou outro que é só o texto verbal, no caso só palavras, ou faladas ou escritas, ou até mesmo mistura das duas realidades, ou só o não verbal. Mas o mais comum é o diálogo, tá? Então as características comuns. Caráter comercial. Se tem caráter comercial, foi o que eu falei com vocês. Visa lucro, visa ao lucro, quer ganhar dinheiro. Mistura da linguagem verbal e não verbal. Os textos, de um modo geral, costumam se organizar de modo a construir uma identidade significativa que é simples. Por quê? Porque às vezes você está passando de carro, você está passando de trem, você está andando rápido na rua, enfim. Você precisa bater o olho naquilo e captar a mensagem. Mas isso não significa dizer que esse texto não seja criativo. A criatividade é uma característica comum dos textos, tanto da publicidade quanto da propaganda. Então, se tiver alguém aqui que venha fazer faculdade de publicidade e propaganda, essa pessoa vai precisar trabalhar o seu lado criativo sempre, tá? Então, são textos curtos, mas são textos atrativos. Persuasivos aqui é no sentido de serem textos apelativos. E como é que eu apelo? Você consegue apelar conhecendo o seu público-alvo. Criança sabe apelar maravilhosamente com pai e mãe. Ele vira para o pai e para a mãe e fala assim, eu sou a sua vida. Ele tem um ego tão exagerado, a criança tem um ego tão... Tem uma situação tão egóica ali que ela fala, eu sou a sua vida. Ela tem a consciência daquilo, de que ela é a vida do pai e da mãe. Então ela vai logo, mas eu não sou a sua vida. Então, tipo assim, por que você não vai fazer isso pra mim se eu sou a sua vida? Se você não fizer, é porque eu não sou a sua vida. E isso atinge os sentimentos do papai e da mamãe, tá? Então, o cara que quer vender a sua ideia ou o seu produto, faz um estudo desse público-alvo. São textos que usam humor, ironia, criatividade, os recursos estilísticos da linguagem, tá bem? E aí agora foca nisso aqui. Característica que a gente tem lá na função conativa, também chamada de apelativa, é o uso do verbo no imperativo. O uso do verbo no imperativo aqui também é uma característica. Por quê? Porque é o verbo de comando direcionado para o outro, para o receptor, para fazer com que ele se volte para esse texto, tá? E naquele aspecto da questão estilística, como eu falei, as figuras de linguagem e os vícios de linguagem para se aproximar ali da realidade do seu receptor. Uso de cores, imagens, fotografias, tudo isso estará atrelado à estratégia de quem quer
e precisa vender uma determinada ideia ou um produto, ok? Então, a estrutura de um anúncio publicitário, que também é bem variável, mas o que é mais comum de nós encontrarmos? Um título. Esse título, ele traz uma frase que cria um impacto, justamente para poder prender a sua atenção. A ideia do texto não verbal, que é a imagem, ela tem que estar associada àquilo que é o produto ou àquilo que é a ideia que eu estou vendendo. Existe um texto publicitário que ele contém as informações sobre o produto ou sobre o serviço, e geralmente essa parte aqui, ela vem com letrinhas menores, porque assim, ele reconhece que você não vai ter muito tempo, nem muita paciência, talvez, para prestar atenção naquilo. Então ele bota com letrinhas menores também, tá? Só se você quiser muito. A logotipo, que é o desenho que vai representar aquela marca, aquele produto, aquela ideia. E isso aqui, que é o slogan. O slogan, ele é aquela frasezinha que a gente vê muito em comercial, que ao ouvir, a gente volta rapidamente para o produto, e isso está ligado também a logo, tá? Você olha um desenho de uma maçã mordida, aquilo já te leva a uma determinada marca. O slogan é aquela frase que é sempre usada com referência ao mesmo produto, à mesma marca, porque virou uma característica dela, tá? Um exemplo, Bombril, 1001 utilidades. Essa frase é um slogan, ela vai sendo reproduzida, ok? Deixa-me ver aqui que chegaram 2 perguntas. A Eduarda mandou assim, professor, pode dar exemplos de propaganda e de publicidade? E ali embaixo é o quê? O que vemos na TV é anúncio ou propaganda, professor? São 2 perguntas bem próximas. Então, olha só, a gente vê tanto anúncio quanto propaganda. Existem as duas. Então, por exemplo, quando você vê, e aí serve de exemplo para a pergunta da Eduarda, quando você vê a campanha de vacinação, quando você vê campanha de mobilização para doação de agasalho, de alimentos para as pessoas que estão em situação de risco, para as pessoas que estão em situação de rua, isso é propaganda. Tá? Quando você tem lá aquele período eleitoral, a campanha, o horário político, aquilo é propaganda. Porque aí você trabalha com as campanhas, ok? Já na publicidade, os comerciais. Então, quando passa lá falando de um carro, vendendo uma marca de batom, vendendo uma roupa, enfim, isso é publicidade. Beleza? Bem, reparem aqui nesse exemplo, ó. A parceria mais gostosa de todos os tempos. Título. Aí você tem a imagem do Ronald McDonald, a marca, né? O desenho também, que isso daqui, esse desenhozinho, esse M aqui, é isso aqui, ó. A logotipo. E aí a gente tem essa frasezinha aqui, ó, você vai amar muito mais tudo isso, que é a frase associada ao McDonald's de amo muito tudo isso. Isso é o nosso slogan. E aí aqui, as imagens que você tem correspondem exatamente ao texto não verbal. E o texto publicitário está aqui, ó. Agora na compra de qualquer McLanche, você leva uma Coca-Cola 2 litros. Então, você tem a possibilidade de encontrar tudo isso num único texto, mas lembrem-se, é o que eu falei, a estrutura é variável. Vai depender da estratégia comunicativa de quem está vendendo, de quem está criando, do que ele analisou em torno do público-alvo. Porque existe um público-alvo e a gente precisa pensar nisso, tá? O público é muito importante. Muito importante. Pensa o seguinte, vou vender um carro. E aí, primeira coisa que eu tenho que pensar, que carro eu vou vender? Aí eu penso,
Quem é o público que consegue comprar esse carro? Aí eu penso nesse público. Quando eu penso nesse público, eu vou fazer o seguinte. Quais são os hobbies desse público? Quais costumam ser os locais de lazer desse público? Quais costumam ser os empregos? Porque aí você consegue criar um anúncio. Então, vou dar um exemplo. Vou vender 2 carros. Vou pegar ali um carro popular, ok? E vou pegar uma Ferrari. A gente nem vai ver anúncio de Ferrari na televisão. Mas pensa o seguinte. Eu, Felipe, tenho condições de comprar uma Ferrari? Não tenho. Então, o foco deles não sou eu. Não sou eu. Quem é que tem condições de comprar uma Ferrari? Famosos milionários, apresentadores, atrizes e atores, modelos, empresários, influenciadores digitais, enfim, o foco deles é esse, ok? Agora e para mim? Qual é o foco? É o carro popular, é o carro que eu vou conseguir pagar. Então qual é a minha área de lazer? Praia, cachoeira. Quando não, sei lá, o que eu vou fazer fora desse ambiente? Ah, você joga bola, você joga vôlei, você vai a um estádio de futebol, você vai a um show na multidão, você vai conversar com os amigos num bar. Já o outro público, ele não vai poder pegar essas referências para construir o da Ferrari. Ele já vai criar o quê? Um ambiente de trabalho do escritório que vai ser a sala. A mulher ou o cara ali vai ser o chefão, a chefona do ambiente. Vai andar naquela roupa extremamente, né, vestidão, terno e gravata. Eu não vou estar de terno e gravata no carro popular. Então eles vão pensando justamente em todas as estratégias porque eles estudam esses públicos. Lembrem-se disso. Estudar o público é a alma do negócio, ok? Bem, fechamos então essa parte relacionada a anúncio publicitário. Vamos agora para as campanhas comunitárias. Nas campanhas comunitárias, a gente pensa primeiro o seguinte: eu tenho um problema, uma situação-problema. Essa situação, ela atinge todo mundo. Atinge a mim, atinge você, atinge ela, ele, enfim. Eu preciso criar uma ação coletiva que faça com que eu, você, ele, ela, todos, pratiquemos aquela ação ou aquelas ações, porque depende muito de qual é o problema, para que a gente possa ou resolver a situação problemática ou, pelo menos, atenuar, reduzir. Então, no período de Covid, a gente tinha a campanha relacionada ao uso da máscara. Então, use máscara. Higienize as mãos com álcool 70, se você não tiver a possibilidade de lavar. Tendo a possibilidade de lavar, lave as mãos com sabão, esfregue bem entre os dedos, na parte entre a unha, enfim. Você tinha toda a estratégia para te indicar o que você deveria fazer. Na campanha comunitária, você tem justamente essa ideia de direcionar o receptor para a prática de uma ação que seja uma ação que sirva para o lado social, para o lado comunitário. Aquilo interfere no bem-estar de todos. Então eu preciso que a comunidade como um todo se conscientize, passe a agir de maneira adequada para que o problema venha a ser solucionado. Então, campanha de vacinação, campanha de doação de órgãos, campanha de doação de sangue, campanha de conscientização da direção, de não misturar bebida com a direção, campanha de doação de agasalho, enfim, tudo isso que visa
estabelecer um ponto que resolva uma questão de cunho social, será uma campanha. E aí o nome pode ser campanha comunitária ou campanha de conscientização, porque gera consciência naquele que está praticando determinada ação, ok? Que características eu vou ter? Eu vou ter características muito semelhantes às que nós vimos no gênero anterior, ok? Agora, aqui eu tenho muito mais uma sequência injuntiva. O que é uma sequência injuntiva, Felipe? A gente vai falar melhor disso nas próximas aulas, em que a gente vai ver os modos de organização do texto ou as tipologias textuais. A sequência injuntiva é a sequência que garante a instrução. Ou seja, é um texto que vai seguir instruindo o leitor em como agir. Mas não basta eu instruir. Eu preciso antes informar. Então é muito comum haver o diálogo entre essas duas coisas. Então na situação da Covid, mais uma vez, nós tínhamos lá várias campanhas trazendo o que era a Covid, como as pessoas se contaminavam com a Covid e como a gente deveria agir para evitar ou diminuir a possibilidade de contágio. E aí quando eu falo de ações para evitar ou para diminuir as possibilidades de contágio, eu entro aqui na ideia da instrução. E ao usar essas instruções, assim como no texto do anúncio, eu também uso verbos no imperativo. Sempre verbos no imperativo? Não. Eu também posso, no lugar de verbos no imperativo, usar os verbos no infinitivo, ok? Sem problema nenhum. Então vamos pensar aqui, por exemplo, na campanha contra a dengue. Tampe a caixa d'água. Eu poderia falar também, tampar a caixa d'água. Retire a água parada do pneu velho. Retirar a água parada do pneu velho. Coloque areia nos pratinhos de planta. Colocar areia nos pratinhos de planta. Eu posso fazer as duas construções sem problema nenhum. E ainda assim, estarei no âmbito dessa ideia de garantir instrução, ok? Intenção, persuadir. Logo, foco no meu receptor, fazer com que ele passe a praticar aquelas ações que eu estou instruindo. É uma linguagem simples, é uma linguagem objetiva, clara e acessível a todas. Agora, olha só. Pensa o seguinte. Lá no outro texto, que eu falei com vocês que na maioria das vezes a linguagem é mista e tudo mais, aqui isso se faz muito mais importante. Por quê? Quando eu associo essa ideia do texto não verbal, eu até botei aqui, o uso de textos não verbais. Quando eu uso essa ideia dos textos não verbais, aos meus comandos instrucionais, por meio das frases que eu vou instruindo o outro, eu estou permitindo que uma camada maior de pessoas possa compreender. Por quê? Porque nem todo mundo consegue ler palavras, mas com muito mais facilidade as pessoas conseguem ler imagens. E aí você fala assim, ler imagens? Sim. A imagem é um texto, e se é texto eu consigo ler, consigo interpretar. Então quando eu digo lá, tampar a caixa d'água, vai ter a imagem de alguém numa caixa d'água, fechando essa caixa d'água. O texto visual vai fazer referência imediata a essa frase instrucional, porque se a pessoa não consegue entender o que o texto verbal diz, ela vai ter uma facilidade a partir do texto não verbal, que é por meio das imagens, ok? Esses textos também podem ter metáforas e trocadilhos, para garantir a ideia da criatividade, de levar o texto ao outro com uma característica mais leve, prender a atenção dele. Mas não é uma recorrência tão grande quanto a gente vê lá no anúncio. No anúncio isso é muito mais necessário do que aqui, tá? Ah, então eu não preciso ter? Não é que não precise, mas assim,
quando se faz, costuma ser algo mais leve, algo mais acessível, algo mais no universo daquele que está recebendo o texto. Porque, mais uma vez, isso aqui é um texto voltado para um público específico, ok? Bem, uso de verbo, texto verbal breve. Por que o texto verbal breve? Justamente para garantir o entendimento do comando de maneira simples. Aí eu coloquei aqui uma outra ideia, ó. Verbos no presente do indicativo. Os verbos no presente do indicativo são usados quando eu tenho no texto, porque nem sempre tem também, tá? A parte expositiva, em que eu falo sobre a questão que está sendo colocada ali como um problema, tá bem? Bem, deixe-me ver aqui uma pergunta que chegou do Pedro Teles Pinheiro. Professor, uma campanha de guerra, tipo Tio Sam, é uma publicidade? Visa convencer? Olha, eu nunca vi uma campanha de guerra. Eu não sei o que seria esse tipo Tio Sam, uma campanha de guerra do tipo Tio Sam, realmente não conheço. Agora, visar convencer, tanto o anúncio quanto a campanha. Agora, repara, quando você diz é uma publicidade, a publicidade visa o lucro, dinheiro. Não é o que me parece. Numa ideia de campanha de guerra, parece que isso fazendo uma análise bem por fora realmente. É aquela campanha da Guerra do Vietnã. Então, mas é no sentido de chamar as pessoas... Então, assim, que era isso que eu ia falar, é a análise que eu ia fazer. De convencer as pessoas de que elas têm que aderir, de que elas têm que concordar com a guerra e que elas têm que agir. Então, se alistarem para ir defender a nação e tudo mais. Então, olha só, nesse caso, é campanha. Ou seja, está no âmbito da propaganda e não da publicidade. Na publicidade, o cara quer vender algo. Então, eu tenho uma garrafa, é um produto, eu quero vender essa garrafa. Eu convenço você de que você precisa dessa garrafa, de que ela é perfeita para você, tá? E aí você vai comprar, você vai me dar dinheiro para levar isso. Nessa ideia aí de campanha da guerra, você não vai dar dinheiro. Você simplesmente vai se alistar e vai trabalhar para benefício da sua nação, ok? Para tentar sair ali com a nação sendo a grande campeã desse ambiente. Então não é publicidade, é propaganda. E aí está no âmbito das campanhas, ok? Bem, estrutura da campanha, título chamativo e criativo, a apresentação dos objetivos da campanha. Então é muito comum, a campanha tem como objetivo arrecadar tantos quilos de alimento para doar para tantas famílias. Nem sempre vai vir, mas é comum, tá bem? Convite ao público para participar da campanha, o uso de imagens autoexplicativas, que foi o que eu falei com vocês, para que haja ali a ideia da relação entre a imagem e a frase de maneira mais curta. E uma estrutura bastante variável. Então reparem aqui nesse exemplo, ó, coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber? Como posso me proteger? Como o coronavírus é transmitido? Quais são os principais sintomas? Reparem nas imagens, ó, tem uma imagem, aqui você tem a imagem de uma mão, uma torneira, a pessoa lavando a mão. Aqui você tem a imagem de uma pessoa espirrando e aí ela tá assim. Então do lado vem justamente um textinho fazendo referência a essa imagem. Então, ó, lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o braço e não com as mãos. Então não é atchim! Não, é isso aqui, ó, atchim! Ou seja, eles vão construindo aqui textos verbais que são capazes de instruir. E aqui você tem as imagens que são autoexplicativas, justamente relacionadas a esses textos. E isso vai acontecendo
com o todo. Então isso daqui é uma campanha. Se todo mundo fizer isso, a gente vai ter uma incidência cada vez menor de contágio das pessoas em relação à Covid-19, beleza? Então, essas são as diferenças existentes entre o anúncio publicitário e a campanha comunitária ou campanha de conscientização, que são dois nomes possíveis para o mesmo gênero, belezinha? Eu vou encerrando por aqui. No próximo tempo a gente vai resolver algumas questões que dialogam com esses gêneros e também com o que eu falei com vocês no que diz respeito à função da linguagem que predomina, tá bom? Beijo, galera. Até daqui a pouco. Valeu! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Acesse proenem.com.br.